Olá, queridos irmãos e queridas irmãs do canal Alto Clamor, que bom ter você conosco aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos postados aqui no canal. Deixe o seu like e o seu comentário para que o canal possa ter visibilidade, para que os nossos vídeos sejam distribuídos para mais pessoas. E compartilhe nas suas redes sociais o vídeo, para que mais pessoas possam ser alcançadas pela pregação da verdade presente. Amém? Hoje o tema, o pecado contra o Espírito Santo. Um tema muito importante e que causa curiosidade em muitos. Muitas pessoas querem entender mais a respeito desse tema, muitos querem compreender o significado real do pecado contra o Espírito Santo, alguns entendem corretamente, outros não entendem corretamente, mas nós vamos buscar na Bíblia, no Espírito de Profecia, a lei e ao testemunho, entendermos o que realmente a Bíblia e o Espírito de Profecia, ou seja, a palavra do nosso Deus, nos revela sobre esse assunto. Eu quero começar lendo para você Hebreus capítulo 6, verso 4, que é dito o seguinte: porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, verso 5 agora, e aprovaram a boa palavra de Deus, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo que há de vir, verso 6, se eles caírem, sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que eles de novo crucificaram para si mesmos o Filho de Deus, expondo-o em uma vergonha aberta. Esse texto trabalha com a questão do pecado contra o Espírito Santo. E aqui Paulo, a quem cremos ser o escritor do livro de Hebreus, ele aborda essa questão de uma maneira muito ampla. E aqui ele começa a dar alguns detalhes importantes que nós precisamos observar. Primeiramente, no verso 4, foi o primeiro verso que nós lemos, é dito que é impossível que uma vez sendo iluminado o dom celestial, né? Sendo iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, é impossível quem já recebeu a luz e continua insistindo em andar em trevas seja renovado para arrependimento. Ou seja, esse texto trabalha, queridos irmãos, sobre a rejeição à luz da verdade. Quanto mais eu rejeito a luz da verdade, mais eu estou me aproximando do pecado sem perdão, que é o pecado contra o Espírito Santo. Ao lermos aqui, daqui a pouco nós vamos voltar para Hebreus 6, mas ao lermos aqui Hebreus 10, tem aqui um trecho que vale a pena a gente colocar dentro dessa meditação, que é o capítulo 10, verso 26 e 32. Olha o verso 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados. Ou seja, não tem perdão para alguém que insiste em permanecer no pecado, uma vez que já recebeu a luz, já recebeu a verdade, já conhece o que deve ser feito, o que é certo, qual o caminho. Mas quer insistir, ou seja, essa resistência à luz, essa resistência à verdade, acaba se tornando um pecado contra o Espírito Santo, que não há perdão. E o verso 32 diz: lembrai-vos, porém, dos dias passados, nos quais, depois de serdes iluminados, suportastes grandes combates de aflições. Ou seja, sofrimento por conhecer. Cada vez que a gente conhece a luz, cada vez que a gente conhece mais a verdade, mais a gente sofre, mais a gente luta, mais a gente tem conflitos contra as tentações, contra maus hábitos. Mas tem pessoas, tem muitos de nós que quer se livrar disso, quer viver uma vida de aparências, uma vida cristã de aparências, e tentando, ao mesmo tempo, trilhar o caminho largo. Quer andar no caminho estreito e, ao mesmo tempo, no caminho largo. Porque quer evitar esse confronto,
de si mesmo com os pecados, com as tentações. A pessoa quer ceder a todo momento, esperando que lá na frente aconteça um milagre e do nada ela fique santa. Não é desse jeito, irmãos. Então, lembre-se disso. É o que o texto número 32 diz. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, os quais fostes iluminados e tivesse grande luta, grande combate. Os versos 26 que lemos, porque se pecarmos voluntariamente, ou seja, pecado por querer, eu vou pecar porque eu quero, porque eu gosto, eu sei que é errado, mas eu vou fazer. Entende? Ninguém está me vendo, eu estou sozinho, eu vou fazer. Isso aqui vai causar um problema para mim e para você, irmãos. Se a gente permanecer desse jeito, você compreende? É perigosíssimo. Isso aqui vai se tornar... O pecado voluntário vai se tornar o pecado contra o Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que o pecado contra o Espírito Santo ele não tem perdão. Eu quero voltar com você aqui para Hebreus 6. Hebreus 6 tem um comentário aqui do Espírito de Profecia, Desejar de Todas as Nações, página 322. Diz o seguinte: não é Deus quem cega os homens, ou lhes endurece o coração. Envia-lhes luz para lhes corrigir os erros e guiá-los por veredas seguras. É pela rejeição dessa luz que os olhos cegam e o coração se endurece. Veja, é pela rejeição da luz, da verdade, que o coração vai ficando duro. Até o ponto de não ouvir mais os apelos do Espírito Santo, e aí pecou contra o Espírito Santo, não tem mais o Espírito Santo. Ou seja, está selado para a perdição. E o texto continua. Muitas vezes o processo é gradual e quase imperceptível. A luz chega até a alma por meio da palavra de Deus, a Bíblia, né? De seus servos, ou seja, os pregadores, os mensageiros e mensageiras da verdade, vai trazendo, vai chegando, vai falando para você, ou diretamente por seu Espírito, ou seja, até o Espírito Santo entra em ação diretamente na consciência da pessoa ali para falar com ela. Agora veja essa parte. Mas quando um raio de luz é rejeitado, dá-se o parcial entorpecimento das percepções espirituais. E a segunda revelação da luz é menos claramente discernida, ou seja, não entende a luz. Assim aumenta a treva, até que se faz noite na alma, ou seja, completamente escuro, cego espiritualmente, o coração duro, não ouve mais o Espírito Santo, não dá ouvidos a quem prega a verdade, não quer saber mais de Bíblia e do Espírito de Profecia, e aí pecado contra o Espírito Santo, acabou, não tem mais volta. É impossível renová-los para arrependimento. É o que diz Hebreus capítulo 6, verso 4 até o verso 6, incluindo aqui especialmente o verso 6. Se eles caírem, sejam outra vez renovados. É impossível eles serem renovados para arrependimento, visto que de novo crucificam para si mesmos o Filho de Deus, expondo em uma vergonha aberta, ou seja, levando escândalo à verdadeira religião de Cristo, com um mau testemunho por aí afora. Você entende que é necessário que eu e você compreendamos corretamente o que é o pecado contra o Espírito Santo? O pecado contra o Espírito Santo, ele é, em primeira instância, a rejeição à luz que se recebe, e Deus manda essa luz através da Bíblia, através dos pregadores, da verdade presente, que prega Bíblia, Espírito e Profecia, ok? E através até mesmo de fortes impressões que o Espírito Santo dá à mente da pessoa. E a pessoa vai rejeitando, resistindo, não quero, até que chega um determinado ponto dela dizer isso aqui que se encontra em Marcos. Olha o que diz aqui, ó, Marcos 3, 28 até o 30. Na verdade, eu vos digo, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e as blasfêmias que tiverem blasfemado. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão,
mas está em perigo de condenação eterna, porque eles diziam, ele tem um espírito imundo. Então veja, o pecado contra o Espírito Santo, segundo o Senhor Jesus aqui, em Marcos 3, 28 a 30, de acordo com o Senhor Jesus, o pecado contra o Espírito Santo é atribuir as coisas de Deus, as mensagens de Deus, a luz que Deus enviou, atribuí-la ao mal, a coisa do mal. Como diz o verso 30, ele tem um espírito imundo, disseram a Jesus. Jesus pregando a verdade presente e eles rejeitando a verdade, blasfemando contra Deus e contra Jesus. Aí Jesus disse, contra Deus e contra o Filho do Homem tem perdão, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não terá perdão. Foi dito isso no verso 29, mas aquele que blasfemar ou pecar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, nunca. Aqui o texto é sério, irmãos. Aqui é literal, aqui não tem um... Ah, será que é isso mesmo que Jesus disse? É isso mesmo que Jesus disse. E ele diz aqui, ó, aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, mas está em perigo de condenação eterna. Pecado contra o Espírito Santo não há perdão e a consequência é perdição eterna. Por quê? Porque atribuíam as obras do Espírito Santo ao mal. Cuidado, meus irmãos, para não ficar atribuindo a obra do terceiro anjo, a mensagem presente, Bíblia, Espírito e Profecia. Cuidado para vocês não ficarem dizendo que essas obras é do mal, que essas obras é do espírito do maligno, que essa obra é satânica. Cuidado você que está me ouvindo agora e ficar, tal pessoa está pregando essas coisas estranhas, essas mensagens estranhas, fanáticas, essas mensagens aí perfeccionistas, essas mensagens sei lá o que, isso aí é obra do demônio, isso é querendo perturbar a igreja, isso aí é querendo levar os irmãos à perdição, a apostatar da fé, a tornar-se dissidentes. Cuidado, queridos, com esse tipo de pensamento, senão você vai se ver pecando contra o Espírito Santo e não vai ter perdão. Ou seja, começa com rejeição contínua da luz, até o ponto de você atribuir a luz ao diabo. Que perigo, não é? Por hoje é só. Espero vocês no próximo vídeo, no próximo encontro aqui no canal Alto Clamor. Que Deus abençoe você, que fortaleça a sua fé, que eu e você possamos estar sempre recebendo o batismo do Espírito Santo e não pecando contra ele. Forte abraço e até o próximo encontro aqui no canal O Alto Clamor. Jamais nos deixa em trevas, revela tudo aos seus profetas. Ele quer que compreendamos sua vontade para nós. O Espírito de profecia traz consolo ao aflito, orienta o perdido e o que busca instrução.